Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E hoje o nosso tema é a parábola do semeador. Vocês vão encontrar em Mateus 13. E vejam, é uma das parábolas mais conhecidas e mais lidas. É esta parábola do semeador. Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira do mar. Juntou-se em volta dele uma grande multidão de gente, de tal sorte que foi preciso entrar numa barca e sentar nela. Toda a multidão estava em pé na praia. Disse-lhe muitas coisas por parábolas. Eis que um semeador saiu a semear. Quando semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. Vieram as aves do céu e comeram-na. Outra, porém, caiu em lugar pedregoso, onde não havia muita terra. Logo nasceu, e porque não tinha profundidade de terra, e saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, secou. Outra caiu entre os espinhos, cresceram os espinhos e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e frutificou. Uns grãos renderam 100 por 1, outros 60, outros 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, uma das coisas primeiras que eu acho que nós temos que perguntar é por que Jesus falava por parábolas e o que são parábolas. Acho que é a primeira coisa. Então, parábolas são pequenas histórias que Jesus falava usando coisas usuais, termos da época, para que todos pudessem entender, né? Mas sempre lembrando que toda parábola tem sempre dois aspectos, um material e outro espiritual. E outra coisa, lembrar que Jesus só nos veio falar sobre as coisas do espírito, porque das coisas materiais muitos já falaram. Então Jesus veio para nos falar das coisas espirituais. Então toda a parábola tem a historinha, como eu disse, né? Então aqui todo mundo sabe o que é semear, jogar uma semente, frutificar, né? Então essa é o símbolo material, que é a semente, o semeador, a terra, não é? Nós precisamos de uma boa terra para a semente frutificar e tal. E o símbolo espiritual, né? Então isto é que é importante. Agora, veja bem, o material, o símbolo material é fácil, né? Porque ele usava coisas usuais da época, se entendia. E o espiritual? Será que todos nós captamos, entendemos e todos, por exemplo, nessa sala, vão entender da mesma forma? Não. Por quê? Porque cada um de nós está numa evolução espiritual e intelectual também, porque todos nós aqui temos o mesmo nível intelectual? Não. Uns fizeram o primário, o curso médio, faculdade, outros não. Uns sabem escrever muito bem, falar, outros não. Isso é a parte intelectual. E a espiritual? Também. Então, cada parábola vai ser entendida por cada um de acordo com a sua evolução. Uns vão entender pouquinho, outros vão entender um pouco mais, outros não vão entender nada. Falar, bom, é uma historinha, legal.
Então eu já sei que para frutificar, Jesus estava querendo ensinar que precisa de uma terra boa, porque se for à beira do caminho, as aves vão comer, se tiver pouca terra, vai secar, não vai a raiz fincar. Ah, já entendi a historinha. Pode ser, né? Então, por quê? Porque cada um está num patamar de evolução. E muitos estão propensos ao bem, à caridade, à fraternidade. Outros não, propensos ao mal, ao egoísmo, ao orgulho, ao apego das coisas materiais. Então, existem as diferenças. Vamos lendo, então, a parábola. E eu gostaria que no final, cada um de vocês, tá, se posicionasse. Que semente eu sou? Vamos lá. Primeiro, quem é o semeador e a semente? Eis que um semeador saiu a semear. Quem é o semeador? E quem é a semente? Né? A semente é a palavra de Deus. E o semeador é o Filho do Homem, que ele mesmo se chamava, é o próprio Cristo, tá? E esta, como eu já disse, foi uma das poucas parábolas. Como eu não pus mais para baixo a explicação do Cristo, quem quiser depois vai em Mateus 13, porque como nós vamos falar e explicar aqui, o Cristo também embaixo explicou e a gente copiou o que ele explicou, né? Então, vamos lá. As que caiu ao longo do caminho vieram as aves do céu e comeram-na. Qual seria a comparação conosco, com os seres humanos, tá? Muitos daqueles que ouvem a palavra de Deus, ouvem, escutam, mas não ouvem. Quer dizer, não pegam o sentido, passam desapercebido, não toca o coração dessas pessoas. Ouviram, bonitinho, mas não tocou. Ele ainda não está desperto, não abriu o coração para as coisas de Deus. São aqueles que vivem ainda muito o presente, o aqui, o agora. E uma coisa, entre parênteses, quando a gente está numa boa, feliz, família, tudo bem, amor, filho, dinheiro, posse, lembra-se de Deus? De vez em quando, certo? Agora, deixa vir uma doença, uma dificuldade, lembra-se de Deus? Aí a gente lembra, né? Então, o que ele quis fazer, tá? É isso, aqueles que ainda não foram tocados. É como essa semente que caiu e as aves comeram, ouviu e não ouviu na realidade, né? As outras sementes caíram em lugar pedregoso, com espinhos. Não havendo uma profundidade de terra, brotaram um pouquinho e logo secou. Quem seriam esses aqui para nós? Como seria esta pessoa semelhante a isto? Aquelas que até ouvem a palavra de Deus, ouviram, nossa, me tocou, me emocionou. Agora sim, eu estou no caminho certo. Agora eu vou me mudar, eu vou então ser melhor, eu vou fazer mudanças nas minhas ações. Porque ouvir a palavra de Deus é mudar. Não adianta ouvir. Ouvir é bonito e pronto. Não. Jesus quer o quê? Ação, mudança interior. E esse, igual esta semente do pedregulho, vai indo bem. De repente, é como eu falei, está tudo indo muito bem. De repente vem uma dificuldade, vem um sofrimento, vem uma dor. Ué? E aí? Cadê esse Deus?
Por que eu estou passando isso? Eu não mereço. Ah, não. Essa é a história de Deus aí, sabe? Eu vou continuar minha vida porque, ó, as dificuldades eu passo, os sofrimentos eu passo. E cadê Deus? Não vou mudar. Vejam bem. Ou a gente tem fé e acredita em Deus Pai, que Deus é Pai. Veja, quem é pai e mãe aqui, como é que o pai e a mãe faz com o filho? Que é o melhor, que é tudo de bom. Meu Deus, Deus, que é a suprema bondade, a suprema misericórdia, a suprema justiça, nós somos seus filhos. Como ele nos quer? Bem, se nós passamos dificuldades e sofrimentos, é porque nós merecemos. Ou merecemos por algo que fizemos nesta encarnação lá atrás, porque a lei é justa. Não é Deus que está me castigando. Entendam, são as leis naturais feitas por Deus, porque Deus já fez tudo o que tinha que fazer, as suas leis. E as leis é que governam o nosso planeta e outros planetas, o universo. As leis de Deus. Então é a lei de ação e reação. Se você fizer o bem, você vai receber o bem. Se você fizer o mal, você vai receber o mal. Não é Deus que está te mandando. É você que está procurando. Você que procurou. E pode ser nesta encarnação ou em outra passada, que hoje eu estou aqui resgatando o que eu fiz. Então, isto é que tem que ficar bem claro para aqueles que desistem. Escutam a palavra, gostam, mas na primeira dificuldade falam, ah, não, isso aí não, eu não mereço. Nossa, eu sou tão bom, eu ajudo as pessoas, tal. Quem é que sabe quem merece ou não merece? Quem é que sabe o que eu fui em outra encarnação? O que eu fiz? Então, o que nós temos que fazer é aceitar. Porque Deus é Pai, é misericordioso e é justo. E nós somos seus filhos. E as outras sementes? Outras caíram em terra boa e frutificou. Uns grãos renderam 100 por 1, outros 60, outros 30. Quer dizer, deram bons frutos, muitos, 100, outros menos e outros um pouco menos, mas frutificaram, né? Então, esses são os seres que têm o coração aberto para receberem e aprenderem os ensinamentos de Jesus, né? São ouvidos por eles e tentam colocar em prática no seu dia a dia o quê? O amor, a caridade, a paciência, a benevolência, enfim, irão amar e tratar o próximo como a si mesmo. Porque primeiro a gente precisa se amar. Porque a gente só dá o que tem. Se eu estiver bem comigo mesmo, eu vou espalhar esse amor aos que me rodeiam. Eu vou saber dar amor. Agora, se eu sou uma pessoa depressiva, raivosa e que fico reclamando, o que eu vou passar para o outro? Só isso também, ok? Então, são os que se alegram em levar os ensinamentos para o próximo, né? Vejam bem, entendamos que essa parábola não quer nos mostrar a parte material da terra, mas a parte espiritual da terra humana, que é o nosso espírito, tá? É a nossa alma, que é aonde eu conto com o meu livre-arbítrio, onde eu é que escolho o caminho que eu quero. Veja, isto aqui é uma escolha. Eu vou escolher. Se eu quero receber esse ensinamento, precisa uma mudança interior, uma reforma íntima no meu modo de pensar, de agir.
e de lidar com o próximo. Custa, custa. Nada é fácil. Mas é aí que eu vou, então, realmente ter conseguido entender um pouquinho do que o Cristo veio aqui nos ensinar. Muitos ainda vão perguntar, mas como que eu levo esse ensinamento ao outro? Eu não dou aula, não dou palestra. Como é que eu vou levar os ensinamentos de Jesus? Quem sabe? Sabem como? Através do exemplo. Viva! Não tem mais nada melhor do que você ver o outro fazer o bem. Porque as palavras muitas vezes se perdem. O exemplo não, ele fica, ele é duradouro. Outra coisa, aproveitando, como é que os pais devem educar os seus filhos? Vejam, com palavras, lógico, através de livros também. Mas o que vai falar mais alto e calar no coração desses filhos? O que eles virem os senhores fazerem. É através do exemplo. Isso é que vai calar. É o exemplo. As outras coisas servem, sim. Mas se o pai fizer isto, por exemplo, ele vê na atitude da mãe e do pai benevolência, paciência, misericórdia, para com quem? Com o empregado, com uma empregada, com o seu chefe, com o seu filho, com o seu aluno. Ele vê isso vivendo, esse ser pai ou mãe, vivendo esse amor pregado pelo Cristo. Isto vai calar nele, mais do que dizer, olha meu filho, você precisa ser muito bom, olha, não adianta você fazer isso, olha, não minta, sabe? Isso é muito feio e tal. Aí chega alguém, um cobrador, alguma coisa, olha, diga que eu não tô. Então, é aquele que se respeita, é como eu falei, e sabe respeitar o outro, porque a gente só dá o que tem. Mas cuidado, há aqueles que dizem que estão falando em nome do Senhor e deturpam seus ensinamentos, revestindo-os de mistérios, de dogmas, sem lhe transmitir o quê? A essência. Outros ainda pregam para vangloriar-se. É o quê? Agradar o ego. É o egocentrismo, tá? Para pregar, ouvir a palavra, é preciso que não a rebaixemos, mas a coloquemos acima de nós. Quer dizer, não sou eu que estou falando. É o Cristo que está nos ensinando, tá? Ele mesmo, veja bem, porque quem despreza a palavra, despreza o seu autor. E quem é o autor que veio nos trazer? Jesus, tá certo? Em uma outra passagem, ele diz, quem me despreza e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Quer dizer, alguém vai julgá-lo. Porque ele veio, ele se fez homem, um espírito puro. Veja o trabalho que ele teve para poder vir um espírito puro e encarnar aqui como homem para nos ensinar. Foi o maior exemplo de amor, de humildade que nós tivemos no planeta Terra. Agora, depois de lermos essa parábola, cada um deve se perguntar, que semente eu sou? Aquela levada pelo vento, aquela que cresceu sem muita raiz e logo morreu, ou a boa semente que caiu em solo fértil e tenta se desvencilhar dos seus defeitos, né? Para que ela frutifique aonde? Nas ações, nos seus pensamentos, amando e levando esse amor para aqueles que nos rodeiam, né?
Então, qual é o modo ideal de fazer bem à humanidade? Seja bom. Seja bom, faça o bem, sem segundas intenções. Veja bem, muitas vezes você faz o bem para uma pessoa e você fala, eu vou fazer sim, porque logo eu sei que eu vou receber. Não, não é nada disso. Faça o bem. Muitas vezes não é desta pessoa, às vezes você não vai receber nem um muito obrigada. Não faz mal. O universo conspira e o bem virá de uma outra forma que você menos espera, mas ele vem. Mesma coisa é o mal. Se você fizer o mal, muitas vezes não é nem dessa pessoa para quem você fez o mal que vem uma resposta ruim. O universo vai conspirar e virá algo para você aprender. Porque a lei é justa. Não passará um cêntimo sem que a lei se cumpra. Outra passagem de Jesus. Veja, é a consciência do dever cumprido aperfeiçoando a essência divina que existe dentro de nós. Por exemplo, quando eu tenho um filho, este filho, ele vai, no DNA dele tem coisas do meu, certo? Mesmo DNA, algumas coisas de pai para filho. Deus é o nosso pai, nós somos filhos de Deus. Deus é divino. E nós? Temos a essência do Pai, gente. Nós temos a essência divina dentro de cada um. Então, não vamos buscar lá fora. Olha como são as coisas. Hoje eu recebi e eu falei, nossa, que maravilha! Vou levar lá para o pessoal que eu vou falar. Isso que eu vou falar agora. Veja, eu falei e eu recebi essa mensagem hoje. Nada é por acaso. Diz assim, você não precisa achar o caminho para encontrar Deus, pois ele é um caminho de volta e não de ida. Ele se encontra onde você o deixou, no coração. Volte-se ao seu coração e lá você o encontrará. Olha, me arrepia. Onde está Deus? Dentro de cada um de nós. Nós temos a essência divina. Vamos procurar Deus aqui. E é esse Deus que está aqui que nós temos que levar, que o Cristo veio nos ensinar a levar para o nosso próximo. Porque se tudo e todos ao meu redor começarem a aprender, a ser melhores e realmente a viver esse amor sem interesse, tudo vai ficando melhor. O mundo vai ficar melhor. É uma coisinha pequena de cada um. Isto é muito importante. E nós espíritas, semelhantes ao semeador, levemos a todos os lares a semente da fé que salva, erguendo bem alto a luz do Evangelho, muitas vezes escondida sobre o alqueire, né? Do alqueire dos dogmas e dos falsos ensinos que muitas vezes pairam por aí. Muitos, não é? Pregam, não é bem aquilo que o Cristo fez, né? E pregou com aquela humildade, com aquela benevolência, com aquela bondade. E terminando, ai meu Deus, chegando-se a ele, os discípulos disseram, por que razão lhes falas por meio de parábolas? Ele respondendo disse-lhes, porque a vós é concedido conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é concedido. Gostaria de falar bem mais, tenho 3 minutos. Bom, porque a vós é concedido conhecer os mistérios do reino. Para eles
é concedido conhecer. Por quê? Porque eles foram escolhidos pelo próprio Cristo para levar a mensagem, o evangelho, até os confins da terra. Então, eles viveram mais ou menos por 3 anos junto com o Cristo. Então, o Cristo quis que ele presenciasse os milagres, for ensinando tudo que pôde para eles, porque eles seriam os divulgadores. Cristo sozinho não podia ter feito e chegar até hoje, 2000 anos depois, sozinho. Ia se perder. Paulo, nossa, o apóstolo Paulo, o que fez Paulo? Mas Paulo não foi contemporâneo de Jesus, foi depois. Os discípulos, os 12. Então vejam, Cristo falou, para vocês é concedido, porque ele procurou ensinar e explicar tudo. E assim mesmo, vejam, só depois de Pentecostes é que realmente eles saíram para divulgar, porque até então eles ainda tinham dúvida, eles ainda negaram. Por exemplo, Pedro, na crucificação, quando Jesus estava lá, ainda sendo julgado, Pedro nega 3 vezes ao Cristo. Tomé, por exemplo, depois da ressurreição do Cristo, o Cristo aparece em um lugar em que os discípulos estão juntos, Tomé não estava. E eles falam, olha, o Cristo esteve aqui. Tomé fala, ele morreu. E falou, se eu não puser o dedo na ferida, eu não vou acreditar. E o Cristo aparece para ele e fala, Tomé, põe a mão aqui, sou eu. Veja, eles que foram preparados também duvidaram. Por exemplo, custaram a entender que João Batista era a reencarnação de Elias, do profeta Elias, lá de trás. Custaram a entender. Então, imagine nós, se eles, que eram os discípulos, tiveram dúvidas, tiveram problemas, não é? Então, imagine a gente. Então, por isso ele falou, porque para vós é concedido conhecer os mistérios, mas para eles, quer dizer, para os outros, para nós, não. E o que nós temos que fazer? Ir em busca do conhecimento. Não é ficar de braço cruzado, não vai cair na nossa cabeça. Nós somos inteligentes. Nós temos que ir em busca, temos que estudar, temos que procurar entender. Vai perguntar para quem sabe. Quem sabe ensina quem não sabe. Então, é isso que ele fala. Aos outros não foi dado essa oportunidade como vocês estão tendo. Então, e é por isso que nós temos que correr atrás, né? Agora eu preciso chamar o que mais falta aqui. Por quê? Veja, como eu falei para vocês, eles conheciam a imortalidade, quer dizer, entenderam a imortalidade da alma, a evolução do espírito, né? Então, tudo isso, coisas que nós temos que procurar entender, porque senão nós não vamos entender o que o Cristo quis falar nessas histórias, não só nas parábolas, né? Porque, além das parábolas, os apóstolos nos contam várias passagens em que o Cristo fala uma série de coisas, tá certo? Então, nós temos que entender que a nossa evolução é devagar, para que um dia todos nós possamos chegar a ser espíritos puros e entrar aonde que ele cansou de falar, no reino dos céus ou na casa do Pai. Tinha a hora que ele falava o reino dos céus e tinha a hora que ele falava entrar na casa do Pai. Então, isso é que nós temos que fazer, é procurar a nossa evolução. Cada dia eu dou um passinho, eu aprendo um pouco mais, eu me reformo um pouco mais, eu vou ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem. E assim eu vou caminhando. É difícil? Lógico. Você vai dizer, a Sônia fala aí como se... É difícil e nesse mundo que nós estamos? É difícil, mas é possível. Ele não ia pedir alguma coisa que nós não podemos. Depende de cada um de nós. E depende realmente
O nosso caminhar, a nossa evolução e a nossa melhora só depende de mim. Eu é que escolho o caminho. Muito bem, eu teria uma outra historinha, mas o meu tempo acabou. Uma historinha também linda de semente. Façam. O fim da história diz assim: procure, faça a sua parte bem feita. Outros poderão colher o que você fez de bom. Essa é a historinha que eu ia ler, mas não deu, eu me alonguei. Mas o fim dela é esse, entendeu? Faça o bem. Não faz mal se nem você vai poder colher o que você plantou. Não faz mal. Outros colherão e vão lembrar. E aquele lá de cima vai ver. Foi o fulano que fez o bem. E vocês estarão evoluindo o seu espírito a cada dia um pouquinho mais. Muita paz e obrigada. Fácil. Bom, agora vamos então fazer a nossa prece, agradecendo ao plano espiritual que preparou este ambiente, preparou o coração de vocês para receber esta palavra. Eu agradeço em particular ao meu mentor, que me deu a tranquilidade de poder falar com vocês e que realmente esta palavra, esses ensinamentos de hoje, possam calar na mente e no coração de cada um de vocês e que leve esse amor, essa tranquilidade para os lares de vocês e que comecem já a praticar o bem, a levar o amor a todas as pessoas que vocês se relacionarem. Senhor, escutai a nossa prece. Assim seja. Obrigada.